Amigos, meu nome é Vinícius Talon e a ressocialização na execução penal, a ressocialização como fim da pena. Por que a ressocialização é tão importante e quais são os questionamentos que podemos fazer em relação à ressocialização do apenado? Antes de entrar nesse tema, eu peço que você se inscreva aqui no meu canal do YouTube e ative as notificações, porque assim você saberá sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. Além disso, caso goste deste vídeo, peço que você clique em gostei e compartilhe nas redes sociais e nos grupos do WhatsApp, porque assim este conteúdo chegará a mais pessoas. Sobre o tema, o que é a ressocialização e por que ela é tão importante, por que utilizamos a ressocialização diariamente nos nossos pedidos na execução penal? Diariamente colocamos a ressocialização como fundamento direto ou indireto de vários pedidos na execução penal, como por exemplo, transferência do preso para perto da família ou recebimento de visitas, direito de visitas no interior do cárcere, ou progressão de regime. A progressão é efeito da ressocialização e a progressão gera ressocialização porque faz com que o apenado demonstre a disciplina, a aptidão, até para preencher o requisito subjetivo. Ou a ressocialização e a remissão, a ligação entre as duas. É importante trabalhar ou estudar para se ressocializar e aí ganhar também a remissão, podendo sair antes, terminar a pena antes do previsto. Bom, colocamos a ressocialização como fundamento diariamente na prática, mas precisamos de alguns questionamentos teóricos, alguns questionamentos que, na verdade, são verdadeiras reflexões sobre o sentido da ressocialização. E aqui eu quero fazer algumas perguntas, deixar algumas perguntas para vocês, porque essas perguntas podem gerar, por exemplo, problemas para TCC, artigo de especialização, de pós-graduação, dissertação de mestrado, tese de doutorado, ou qualquer tipo de pesquisa, ou questionamento, ou evolução teórica sobre esse assunto. Não podemos trabalhar a ressocialização na prática diariamente, colocando ali como fundamento padrão de muitas coisas na execução penal, sem pensar em algumas consequências da utilização da ressocialização como fundamento, como fim da pena. A primeira coisa que devemos pensar é quais são as perguntas que deveríamos fazer ao Estado sobre a ressocialização. O Estado deveria ser questionado sobre a ressocialização. E óbvio, aqui eu estou fazendo uma metáfora, não vamos exatamente perguntar ao Estado, a um representante do Estado, mas tentar entender o que o Estado como um todo, por meio do judiciário, do legislador, do Ministério Público, pensa, o que o Estado pensa sobre a ressocialização. A questão é que dependendo das perguntas que fizermos ao Estado, teremos receio de continuar utilizando a ressocialização como fim da pena, a ressocialização do apenado como uma finalidade na execução penal. Por exemplo, podemos exigir do condenado que ele se submeta à ressocialização? Será que é possível exigir, impor a alguém que essa pessoa se submeta à ressocialização? Você deve ser ressocializado. Eu, Estado, posso te obrigar a ser ressocializado. Ah, mas eu não quero ser ressocializado. Mas eu sei o que é melhor para você. O melhor para você e para a sociedade é que você não seja do jeito que você é agora. É que você seja de um jeito diferente. Será que isso é possível? Podemos negar direitos com base na falta de interesse em se ressocializar? Aquele sujeito não quer ser ressocializado, ele não quer trabalhar, não quer estudar, não quer desenvolver a disciplina exigida e ele postula progressão de regime, por exemplo. O juiz pode indeferir a progressão de regime dizendo que ele não quer se ressocializar, mas aí teríamos um problema. A ressocialização é um direito do apenado, funcionando aqui como, lembrando aquela importante lição de Zaffaroni, o direito penal como dique de contenção do poder punitivo, será que é isso? Ou eu posso utilizar a ressocialização como um dever, e aí até negar direitos. Não é que você tem direito à ressocialização, você tem um dever, e se não cumpre a ressocialização, você não tem direito a tal coisa.
progressão, livramento, por exemplo. É um questionamento a se fazer. E se a pena chegar ao fim sem a ressocialização? Será que deveríamos fazer penas por tempo indeterminado? Porque se a ressocialização é um fim, temos duas vias. Quando chega o final, não ressocializou. Bom, termina a pena mesmo assim porque, enfim, o Estado falhou, mas tem que terminar a pena. Foi apenas uma falha, o Estado reconhece que falhou no fim de ressocializar. Ou pena por tempo indeterminado, um correcionalismo penal, é uma proposta que existe, enfim, hoje bem mais fraca, mas penas por tempo indeterminado, até que o sujeito se cure, e aí buscando lá no passado de forma religiosa ou de forma moral, ou enfim, aderindo à visão política da maioria ou à visão política dos detentores do poder. Qual é aqui a forma que devemos dar à ressocialização? Uma forma indeterminada, uma duração por tempo indeterminado? Vai durar a pena o tempo necessário para ressocializar, e aí pode morrer no cárcere se não ressocializar, ou admite que descumpriu, não conseguiu cumprir a finalidade de ressocializar, mas acaba com a pena mesmo assim, porque deu o prazo previsto, deu o total da pena previsto na sentença. Bom, e se o condenado não precisar ser ressocializado? E aí tem um exemplo que estudamos lá no mestrado da Universidade de Sevilha, que é uma situação que já está sendo debatida como uma legítima defesa antecipada pelo mundo, enfim, mas a situação daquela mulher que é agredida diariamente pelo marido, apanha, o marido bate nela, humilha, ameaça todos os dias, chega bêbado e faz isso, e ela já não aguentando mais, não tendo como fugir porque o marido iria atrás e, enfim, faria mais algum tipo de violência, não aguentando mais, num belo dia, dorme, mas, ou melhor, ela não dorme, o marido dorme e ela continua acordada e ela vai lá e mata o marido. Não é uma situação exata de legítima defesa, porque não há uma agressão injusta, atual ou iminente. É uma agressão futura, que vai acontecer no dia seguinte, enfim, mas naquele momento não está acontecendo, nem está para acontecer uma agressão injusta. Em tese, não seria propriamente uma legítima defesa. E não sendo propriamente uma legítima defesa, a mulher seria condenada. É assim na maioria dos países do mundo. A mulher é condenada nesse exemplo. Bom, não vou entrar aqui na discussão sobre fazer uma legítima defesa antecipada e tal. A questão é a ressocialização. Essa mulher não teve nenhum caso de violência na vida, nenhum crime, nunca praticou um crime, tem lá abaixo-assinado das pessoas do bairro falando que ela é uma pessoa exemplar, que ajuda todo mundo. Ela precisa ser ressocializada? Ou será que, nesse caso, não se fala em ressocialização da pena? Se fala apenas em pena para cumprir a prevenção geral, não a prevenção especial. Prevenção especial, a gente sabe, prevenção especial negativa no sentido de evitar que aquela pessoa pratique novos crimes. Nesse caso, não voltaria a praticar novos crimes, provavelmente, foi um crime único. Prevenção especial positiva, no sentido de ressocializar ou melhorar a pessoa. Também não precisaria, porque nunca praticou crimes na vida. E aí ficaria só na prevenção geral, então, na prevenção geral de reafirmar a vigência da norma, reafirmar o direito e gerar também um temor na sociedade de que se alguém praticar crime naquela situação também vai receber uma pena. Quer dizer que em nem todos os casos teríamos a ressocialização como algo necessário, exigido para ser aplicada a pena, porque nesse caso não seria necessária a ressocialização. Então, é mais um questionamento a se fazer sobre a ressocialização como finalidade, como fim da pena. Qual é o critério para definir o padrão moral exigido? Como que o Estado vai definir? A pessoa tem que ser desse jeito. Tá, de modo genérico, eu quero que o condenado não pratique novos crimes, ok? Mas é só isso? Ou o Estado quer ressocializar de um jeito que a pessoa
tenha determinado padrão, seja de determinado jeito, acredite em determinadas coisas, como eu vou falar daqui a pouco sobre livros, enfim, que tratam disso. Será que essa é a ideia? Tem um padrão? Qual é o padrão? Quem define o padrão? Tem que ser desse jeito. Quem define o padrão é o exame criminológico, que serve para alguns casos de progressão e livramento, quando o juiz fundamenta, dá uma decisão motivada exigindo o exame criminológico, é isso? Então, o padrão exigido é aquele que está no exame criminológico, que é buscado no exame criminológico. É essa ressocialização, o padrão de ressocialização que buscamos. Além disso, seria possível falar em um padrão de ressocialização em uma sociedade pluricultural, que deve respeitar todas as culturas dessa sociedade? A gente sabe que de um estado para o outro no Brasil há culturas totalmente diferentes, há sotaque diferente, há crenças diferentes, músicas diferentes, enfim, tudo diferente, o jeito de viver diferente. Qual é o jeito de viver? Tem que padronizar conforme pessoas de determinado estado? Aquele estado mais midiático, é esse o padrão, será? Então, dá para falar em criar um padrão na pessoa se a gente tem uma sociedade pluricultural? A ressocialização é um direito ou um dever? Isso é um questionamento importante, porque se for um direito, o sujeito pode aceitar ou não a ressocialização, mas se for um dever, deve ser imposto. E o Estado pode se propor a mudar as pessoas. O Estado pode querer mudar as pessoas. É mais um questionamento. Será que o Estado tem esse direito, ou esse dever, ou esse poder de mudar as pessoas só porque uma pessoa entra no estabelecimento prisional? Óbvio, praticou um crime, foi condenada, teve o respeito ao devido processo legal e começa a cumprir uma pena. Em razão do início do cumprimento da pena, e lembrando, pena privativa de liberdade. Qual é a consequência da pena privativa de liberdade? A privação da liberdade. Poderia incluir aí também a mudança da pessoa. O Estado não apenas privar a pessoa da liberdade na pena privativa da liberdade, mas também privar a pessoa do que ela é. Será que seria essa a lógica? Ou será que isso seria mais uma correção do que uma ressocialização, uma tentativa de correção para algum tipo de padrão moral da maioria, ou padrão moral, enfim, proposto pelo Estado? Isso é possível? Como a ressocialização vai se desenvolver em um cenário de absurda diferença entre o cárcere legal e o cárcere real? Porque uma coisa é a lei de execução penal, que fala tamanho da cela individual, condições adequadas, direito à saúde, trabalho, estudo e tantas outras coisas lindas. A lei de execução penal é excelente, é um modelo lindo, mas é o cárcere legal, aquele que está na lei. O cárcere real é diferente. E aí não falaríamos, conhecendo o cárcere real, como são os presídios na realidade, não falaríamos exatamente em ressocialização, mas sim em deformação do sujeito. O sujeito é destruído, ele não é melhorado, ressocializado no presídio, ele é destruído. Ele, em muitos casos, é piorado. Como algumas pessoas falam, presídio é pós-graduação em prática de crimes. O sujeito entra lá porque praticou crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça e sai disposto a praticar crimes violentos, talvez, dependendo daquilo que aconteceu lá no estabelecimento prisional. Dá para falar em ressocialização nessa situação em que o presídio vai deformar o sujeito, vai destruir, vai piorar o sujeito, porque há uma diferença entre o sistema da lei e o sistema da realidade. Então, isso é mais uma coisa a se pensar. E se ele voltar a praticar crimes após a ressocialização? A ressocialização, entre aspas. O sujeito foi condenado, começou a cumprir pena, o Estado deveria ressocializar como o fim da pena, daí o sujeito sai do estabelecimento prisional e pratica um novo crime. Tá, mas ele não foi ressocializado? Ou o Estado descumpriu o fim de ressocializar?
E nesse caso em que o sujeito praticou um crime, cumpriu pena e depois pratica outro crime, o Estado também seria responsável pela prática do crime? Afinal, o sujeito esteve à disposição do Estado naquilo que Irving Goffman chama de instituição total, onde se desenvolve o lazer, o estudo, o trabalho, onde descansa, onde se alimenta, onde tem tudo, que é o estabelecimento prisional. O Estado teve o sujeito lá, sob custódia, e não conseguiu ressocializar. Praticou crime assim que saiu de lá. O Estado falhou também, o Estado é responsável. Responsável de que forma? Indenização ao sujeito? Indenização coletiva? Ou a pena do sujeito deveria ser até menor por uma coculpabilidade, uma culpabilidade que é também do Estado, da sociedade, por não conseguir ressocializar. E se é assim, por que a pena é até maior? Agravante da reincidência. O sujeito que praticou um crime, cumpriu a pena e deveria ter sido ressocializado, se ele pratica um novo crime após o trânsito em julgado da sentença condenatória, dentro do período de aplicação da reincidência, ele é reincidente, tem uma agravante, a pena dele é até maior. Quer dizer que o Estado falhou com ele e a pena dele será até maior. Isso tem sentido? E como ressocializar pessoas que não estavam plenamente na sociedade, por não terem as mesmas condições financeiras, não terem estudo, enfim, não serem daquele padrão de novelas, da classe média de novela? Essas pessoas seriam ressocializadas no sentido de fazer com que elas voltem à sociedade, mas se elas estavam, segundo a visão midiática, fora da sociedade o tempo todo, e aí? Então tudo isso devemos pensar do ponto de vista teórico quando falamos sobre ressocialização como fim da pena. Amigos, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Novamente, inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E caso você tenha interesse, dê uma olhada no link que está na descrição deste vídeo, porque ali você encontra várias coisas úteis, como por exemplo, grupo do WhatsApp para receber todos os meus artigos e vídeos diariamente, de modo gratuito. Além disso, vai encontrar cursos em que eu leciono, inclusive um curso de execução penal, que eu falo sobre a prática da execução penal. Também vai encontrar outros cursos, livros de minha autoria, livros que eu recomendo, contato para palestras, enfim, muitas coisas úteis, artigos, vídeos e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.